Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Débora e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a segunda geração modernista. Nós já conversamos em outro momento sobre a primeira geração e essa mesma segunda geração modernista a respeito da produção que se tinha ali narrativa. Então agora nós saímos da prosa e vamos para a poesia. Bom, o contexto ele segue o mesmo. Estamos então na nossa era Vargas e em Estado Novo e entre guerras, que vai compreender ali entre 1919 a 1939. E é sobre esse período que nós vamos conversar aí um pouquinho. Bom, dentro das características, se lembrarmos, estamos na fase de consolidação. É aquele momento que aproveitamos o que vimos anteriormente para unir aí as características desse momento e continuar aí uma produção muito bem bolada e muito bem criada pelos nossos escritores. Só que agora, voltando à poesia. A poesia, ela revelou grandes talentos, mas os talentos que já tínhamos, eles continuaram aqui. Então, esses novos poetas, eles fortaleceram a poesia e trouxeram junto com ele uma liberdade formal, ou com eles, essa liberdade formal, em que eu unia, então, os meus versos brancos e livres, isso quer dizer, sem rima, sem métrica, também unindo as formas que eram mais tradicionais. E segue assim a nossa poesia. Os temas, eles são universais, então nós vamos ver muitas crises que estão voltadas a essa vivência daquele momento entre guerras. Também veremos problemáticas sociais dentro das poesias, as indagações quanto à política daquele momento. Vemos também o medo diante dessas guerras, os abismos sociais aí, porque se fala bastante dentro das nossas poesias nesse momento, os problemas econômicos, incertezas, e temos aí dentro aquela poesia de cunho subjetivo, então que vai tratar angústias, dilemas individuais, reflexões sobre o histórico mundial atual. Então nós vamos trabalhar aí esses temas, nós vamos ver esses temas trabalhados por grandes escritores como Vinícius de Moraes, mais voltado à nossa lírica, ao amor, aos temas mais subjetivos. Vemos também Cecília Meirelles, que há um misto aí entre os períodos, dentro das suas poesias podemos ver aqui características modernistas como simbolistas, e nós vamos ver Carlos Drummond de Andrade, que marcou muito a poesia nesse momento. Ele começou ali com uma vivência com escritores da nossa primeira geração, escritores que se despontaram ali na Semana de Arte Moderna, e se estendeu aí esse período. Então, falando um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade. Bem, o escritor, o Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em Minas, na época, em 1918 mesmo, ele escreve a sua primeira novela. E também tem um primeiro conflito muito grande na sua vida, ali no colégio, por ser muito crítico e pelas suas defesas, aí, aquilo que ele pensava, acabou arrumando aí uma confusão com o professor de português, e ele acaba sendo expulso do colégio por essa confusão. Ali, né, nesse momento da expulsão, foi escrita uma carta para o pai do Carlos Drummond, dizendo que ele estava sendo expulso por insubordinação mental. E assim, ele desanima dos estudos e sai do colégio. Bom, depois de um tempo, obrigado pela família, ele se forma em farmácia, né, uma exigência mesmo da família, e segue a sua vida. Depois de um tempo, ele começa a se reunir com intelectuais e leitores, né? Muitos literários aí, e através desse grupo que se reunia para esses estudos, ele acaba conhecendo escritores que estavam envolvidos na Semana de Arte Moderna, como Mário de Andrade
e tantos outros. E nesse relacionamento começa a desenvolver aí um escritor muito forte que tinha ali dentro dele. E ele começa a trazer os seus textos, né? E essa produção, ela começa a romper algumas regras estabelecidas para o momento, como repetições, como nós podemos ver naquele famoso poema dele que diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E esse poema, ele foi um conflito já dentro da Semana de Arte Moderna, porque os parnasianos, ou aqueles que defendiam a poesia parnasiana, diziam que essa obra do Carlos Drummond era uma ofensa aos parnasianos, porque atribuía que essa pedra no meio do caminho estava se referindo à poesia parnasiana. E, na realidade, o Drummond só estava escrevendo sobre os conflitos que nós encontramos durante a vida, os percalços da vida, e como problemas que a gente precisa solucionar e a gente os encontra no meio do caminho. Então era somente isso que ele quis dizer e acabou recebendo um outro julgamento. Carlos Drummond, em 1950, que ele se dedica mais profundamente à literatura e à escrita, né, e à produção dela. E se destaca grandemente, fortemente na poesia. Apesar dessa escrita, desse destaque na poesia, ele tem crônicas, ele tem contos, enfim, outros tantos formatos aí de textos para a literatura. Mas o forte é mesmo a poesia. Na antologia poética do Carlos Drummond de Andrade, ele faz uma junção de muitos poemas que trabalham temas propostos aí por esse momento da poesia dentro da segunda fase modernista, como nós, né, como já havia citado anteriormente, que são as questões sociais, existencialistas, e ali ele trabalha também questões amorosas e fala da própria poesia. A antologia poética do Carlos Drummond ela é muito rica e se assemelha muito ao ciclo da vida. Parece que ele organizou essa antologia pensando realmente em todos os ciclos que o homem segue aí até se tornar um cidadão e buscar aí de fato o porquê ele está aqui, o porquê da sua existência. Falando um pouco sobre a antologia poética, então, do Carlos Drummond de Andrade. Bem, na antologia poética do Carlos Drummond de Andrade, nós, então, como eu acabei de dizer, vamos ver aí durante a sua produção como se fosse o ciclo da vida. Então, ele trabalha 9 partes dentro desse conjunto aí de poemas sobre a formação do indivíduo. Então, desde o seu nascimento até o momento em que ele segue nesse mundo sozinho e a sua importância efetiva para esse momento. Então, vamos falar aí de cada uma dessas 9 partes. Uma conversa aí bem rapidinho. Bom, o indivíduo, que é a primeira parte, vai trazer então essa pessoa que veio ao mundo e que precisa exercer aí uma função, então, neste momento. Ele traz aqui o eterno conflito entre eu e o social. Então, por que que este indivíduo está aqui? Olha o trechinho que eu separei para vocês. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Essa palavra, que é uma palavra francesa, tem como uma tradução literal esquerdo, que aqui nós podemos ver em análise dentro desse momento, dessa parte aqui da antologia, como seria assim, o poeta, ele é torto mesmo, então ele vai na contramão daquilo que se estabelece e traz em suas obras muitas coisas que são críticas, muitas discussões, e ele não faz o contrário, então ele deixa isso muito marcado nessa produção aí literária. Essa é a nossa primeira parte. Então, dentro da antologia nós temos 9 partes.
dentro de cada parte dessas, eu tenho um conjunto de poemas que vão trabalhar temas sobre o indivíduo, sobre a terra natal, sobre a família, e também são temas aí que eu deixei nesse início aí do vídeo, claro para vocês, porque são características da poesia para esse momento. E às vezes eu vou destacar um trecho ou outro dessa obra para trazer para vocês também essas características. Então, na segunda parte, ele fala sobre a terra natal. E esses poemas que estão ali na segunda parte estão voltados à nostalgia, estão voltados a raízes, e traz então esse saudosismo, traz à memória esse lugar de onde ele veio, as suas raízes, como formação, a importância da formação do indivíduo aí para a vida. O trecho que eu destaco é esse aqui. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Então ele falando sobre essa construção que se dá, né, de onde ele veio e essa sua formação. Lógico que ele vai fazendo uma metáfora, uma analogia, mas ele segue trazendo a importância dessa terra natal na construção do indivíduo. E assim, terceira parte traz a família. Então, temas falando sobre a criação, a influência do pai, mãe, esse convívio com os familiares, também na sua estrutura, na sua formação. Em seguida, eu tenho então a minha quarta parte, que fala dos amigos. E você lendo, né, esse livro, vai perceber aí esses relacionamentos que se estabeleceram desde a Semana de Arte Moderna. Então, essa amizade, ela é muito mais com vínculo na produção literária. Então, ele traz esses laços que ele estabeleceu com esses amigos aí da literatura. A quinta parte traz um choque social. Então, o uso de uma linguagem muito difícil. Mas por que ele utiliza nesse momento uma linguagem difícil? Porque era para entender como a vida também era difícil. Como eu falei para vocês, esse ciclo de vida que se traz na antologia, ele é uma metáfora, né, da própria vida. E ele traz isso para mexer com o meu leitor, para falar dessa formação do ser humano. Então, ele vai fazendo essas analogias, esses jogos aí com as palavras. Então, quando ele usa a linguagem difícil, é para dizer que a vida também não é fácil. Ainda mais nesse momento, que o nosso contexto histórico está ali entre guerras, esse homem angustiado, e ele traz isso, então, para a obra. Logo em seguida, eu tenho, então, a nossa sexta parte. E os poemas que eu encontro lá dentro é sobre o conhecimento amoroso. Então, ele vai trazer inspirações para novas descobertas. Então, os temas, aliás, o que é trabalhado ali nessa parte é exatamente isso. Então, essas expectativas para essas novas descobertas. A sétima parte é a própria poesia. Então, aqui eu tenho a metalinguagem. Então, é quando se apresenta aí a poesia falando da própria poesia. Quando nós falamos em metalinguagem, é quando eu falo, é a obra falando da própria obra, na sua estrutura. Então, é quando o meu poema fala do próprio poema. E eu tenho aqui um trecho para vocês. Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Então, é que ele não mistura o seu trabalho, porque como sendo um poeta,
Então ele não mistura o seu trabalho com a vida pessoal. Ele é a poesia pela poesia. Por isso que eu disse da metalinguagem. Então eu tenho a presença muito das poesias aqui, falando da estrutura, de como se faz a poesia, de como ela se construiu. Então, um destaque aí neste momento para essa construção. Nós voltamos os nossos olhos muito mais para a construção do texto aqui neste momento. Bem, a 8ª parte, ele traz exercícios lúdicos. Isso quer dizer o quê? O amor, ele ganha aqui outro significado e aqui continua a estrutura estética. Então, o que já foi apresentada na 8ª parte, isso se estabelece aqui na 7ª parte, né, que eu falei. Se estabelece aqui na 8ª parte e trazendo essa estrutura estética, essa preocupação com o formato do meu texto. Então, os poemas falando muito sobre essa construção, continua isso nessa parte. E a nossa última parte, que é sobre a existência. Para que estamos aqui? Que é essa criação do homem? Então, as construções sobre as impressões que se tem no mundo. Então, através dessas impressões que se tem no mundo, ele cria então essa obra. Então, por que precisamos estar aqui para fazer essa diferença? Então, o poeta, ele quer fazer essa diferença e ele provoca o leitor para essa diferença. Um trecho que eu destaquei aqui para vocês nessa 9ª parte. No céu também há uma hora melancólica, hora difícil, em que a dúvida penetra as almas. Por que fez o mundo? Deus se pergunta e se responde, não sei. Então, esse questionamento ele coloca até para o próprio Criador. Então, como se o Criador também estabelecesse essa dúvida e estivesse a todo momento voltado para poder procurar uma resposta para a criação do homem. Então, ele também estabelece essas dúvidas e coloca e trabalha muito bem a questão do existencialismo aí dentro dos seus poemas nessa 9ª parte. Então, nós vemos aí todo esse conjunto dessa obra muito bem pensada na hora das escolhas do poema. Então, Carlos Drummond foi belíssimo na hora de montar aí essa estrutura da antologia poética. Então, hoje eu sigo até aqui. Vou terminar com mais um trecho aí para vocês da obra dele. Muita atenção. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta, que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Fica aí para vocês, Carlos Drummond de Andrade. Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.